pode ser. Eu posso só introduzir uma questão muito central. É assim, eu conheço há vários anos, eu tenho alguma experiência, fui durante muitos anos dirigente académico também, portanto, e há duas grandes questões que têm a ver com o mundo académico. Uma é a capacidade de mobilização dos próprios estudantes, ou seja, por mais que os dirigentes queiram mobilizar estudantes para as ações várias, é sempre um problema a mobilização dos próprios estudantes, ou seja, como é que se constrói as ações, as iniciativas, de forma que haja participação efetiva dos estudantes. E isto, estou a refletir um bocadinho também sobre a minha própria experiência. O outro problema tem a ver com como é que os estudantes fazem ouvir a sua voz nos órgãos que possam, de alguma forma, decidir a vida das escolas e a vida dos institutos. E a experiência que eu tenho leva-me a dizer o seguinte: depende muito, mas muito, das pessoas que estão à frente, que são os representantes dos estudantes nesses órgãos. Ou seja, e encontramos pessoas muito boas e encontramos pessoas menos boas que muito. Mas há um grande peso da importância dos representantes dos estudantes nestes órgãos. Eu dou-vos dois exemplos, um da minha experiência e outro da experiência, uma da experiência anterior, passada, minha, como dirigente académico, e outra já passada aqui no Instituto, já no Conselho Geral. Enquanto eu fui representante dos estudantes no ISEC, portanto, que fiz a minha primeira licenciatura em Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa, e era o representante dos estudantes no Conselho Diretivo. Portanto, o Conselho Diretivo do ISEC teve uma abertura tal, isto foi em 1990, portanto, aqui 24 anos, não pode ser. Vou ficar bem. Portanto, ou seja, em 1990 e 91, e o Conselho Diretivo já na altura era formado por 3 representantes dos estudantes, ou seja, no próprio órgão decisor executivo havia 3 representantes dos estudantes. Então, e a experiência foi tão boa que nós, estudantes, houve uma altura em que os estudantes nós tínhamos um projeto difícil para decisão, que foi a construção do novo edifício do ISEC, portanto, que agora está ali no Miguel Lupi, um edifício novo, sim. E, portanto, Eu conheço. ao lado da Assembleia. Então, e a construção de novas instalações é sempre um daqueles projetos mais complexos, porque envolve decisões volumosas, de dinheiro, envolve preocupação com os alunos, estacionamentos, uma série de outras situações. Então, houve uma altura que o professor Avelino Jesus e o Joaquim Ramos, que eram o presidente e o vice-presidente do Conselho Diretivo, delegaram em nós uma série das decisões da construção da escola, porque a forma como nós participámos no processo estava a ser um bocadinho superior à deles, porque nós, por exemplo, preocupámos dizer assim: não, negociei com a Câmara Municipal que vai ter que reservar não sei quantos lugares para os estudantes, professores e funcionários no parque de estacionamento. Negociei que a cantina tem que ter isto. Negociei um lugar para a Associação de Estudantes naquele sítio e naquele sítio. Pronto, este é um exemplo típico de como eu acho que, bem, para já a instituição tem que estar aberta em determinados órgãos, e ali é uma decisão extraordinária. Nós tomávamos decisões, portanto, ou seja, nós vetámos decisões do Conselho Diretivo. Portanto, ou seja, o Instituto, naquele caso, de Economia, não tomava certas decisões porque os estudantes tinham, e é engraçado, não era pelo nosso peso, porque nós éramos 3 estudantes, havia 3 professores a funcionar, portanto, em princípio eles conseguiam ter maioria. Mas eles respeitavam o trabalho dos estudantes lá a pontos de conseguir não avançar com decisões importantes por causa da... Foi que isso foi sempre a ciência da lei. Então, estou a dar um exemplo.
como eu acho positivo, não é? Portanto, sem qualquer ainda apreciação sobre a situação. Mas para vos dizer que o importante aqui é a importância da participação dos estudantes num bom caso de sucesso nos órgãos do Instituto. Não é? Agora, um caso aqui de Santarém e do Politécnico. Então, como sabem, eu tive a oportunidade de pertencer ao Conselho Geral no Conselho Geral anterior, portanto, desde o momento em que houve este novo RGES, o regime de ensino. E porquê? Porque o RGES prevê que no Conselho Geral participam 6 elementos externos à comunidade. Eu fui um elemento externo cooptado pela educação no primeiro Conselho Geral, e este Conselho Geral, por unanimidade, na Escola de Educação, cooptou-me também. Houve uma votação, pelos vistos, bastante alargada. A professora Vargas pode testemunhar isso, e cooptou e votou-me para cooptar, membro cooptado no Conselho Geral. Sim. Mas isto para vos dizer o quê? Que no Conselho Geral também participam os estudantes. E os 3 estudantes, o mandato dos estudantes é inferior em número de anos, portanto é de 2 anos no Conselho Geral. E depois há uma rotação dos estudantes. Os 3 primeiros estudantes que estavam no Conselho Geral eram extraordinariamente ativos, extraordinariamente interventivos, muito representativos dos interesses dos estudantes. Então, portanto, depois acabei por ser eleito entre os 21 membros presidente do Conselho Geral. Sempre, mas sempre, defendi o trabalho interventivo, ativo dos estudantes. Obviamente, dizendo-lhes a eles às vezes que não concordavam com essa ideia, mas a questão não era essa. A questão era a importância de ter membros dos estudantes representativos, ativos, interventivos e com uma postura crítica perante os elementos. Independentemente de nomes, não está aqui em causa isso. No segundo mandato, infelizmente, raras vezes os representantes dos estudantes participavam nos Conselhos Gerais. E eu, em atos dos Conselhos Gerais, por diversas vezes, insisti para que a participação existisse, porque há elementos, vou dar um exemplo, há uns mais fáceis de entender, como seja a votação das propinas, não é? Mas há outros, quer dizer, há múltiplos elementos que têm a ver com a vida dos estudantes e não eram passados. Portanto, estou a dar 2 exemplos como, que eu acho que é importante para a nossa discussão, que é, como é que a gente dinamiza e mobiliza estudantes para a vida académica e para o processo de coisa, que eu acho que é sempre uma dificuldade de todos os agentes académicos. O outro, que é diferente, que é como é que há uma intervenção efetiva dos estudantes nos órgãos representativos. Dei o exemplo do Conselho Geral, podia dar o órgão consultivo de gestão, o Conselho Consultivo de Gestão, ou outro. Então, a minha posição de princípio é bons, excelentes representantes dos estudantes nestes órgãos e os órgãos serem obrigados a funcionar de tal forma que tudo aquilo que seja expresso seja debatido e ouvido dentro destes órgãos. Isso muda muito significativamente o processo.